Timothy Treadwell sempre teve dificuldade em se encaixar no mundo ao seu redor. Desde jovem, sentia que não pertencia à sociedade. Abandonou a faculdade e acabou se perdendo em problemas com álcool e drogas. Sua vida, no entanto, tomou outro rumo quando, aos 32 anos, fez a primeira viagem ao Alasca e teve um encontro marcante com um urso pardo. Aquela experiência despertou algo que ele nunca havia sentido antes: um senso de propósito, um sentimento de pertencimento que jamais encontrou entre outras pessoas. A partir desse momento, Timothy abandonou completamente as drogas e decidiu retornar ao Alasca todos os anos. Ele passou a viver entre os ursos, registrando tudo em vídeo. Para ele, aqueles animais não eram apenas parte da natureza, eram sua família. Com o tempo, suas gravações começaram a chamar a atenção da mídia e das autoridades. Timothy acreditava que havia criado um vínculo especial com os ursos e estava convencido de que nada de ruim poderia acontecer com ele. Ele não se via como um intruso, mas como um deles. Essa convicção fez com que seu comportamento se tornasse cada vez mais perigoso. Ele se aproximava demais, tocava nos ursos e transmitia para quem assistia a sensação de que esses animais não eram tão ameaçadores quanto diziam. Isso preocupou seriamente especialistas e autoridades ambientais, que passaram a alertá-lo repetidas vezes. Novas regras chegaram a ser criadas por causa de seu caso, exigindo que acampamentos fossem mudados com frequência para evitar que os ursos se acostumassem à presença humana. Timothy, porém, nunca levou essas orientações a sério. Durante 13 verões, ele viveu entre os ursos pardos do Alasca. Ao longo dos anos, foi alertado inúmeras vezes. Especialistas em vida selvagem, guardas florestais e até pessoas próximas insistiam que ursos são imprevisíveis e que aquilo acabaria mal. Mas Timothy se recusava a aceitar. Ele acreditava que as regras da natureza não se aplicavam a ele. Criou sua própria visão de mundo, guiado por um desejo intenso de fazer parte daquele ambiente. Ele não se considerava um observador. Acreditava ser parte da vida selvagem. Em 2003, tudo mudou. Aos 46 anos, Timothy decidiu pela primeira vez levar sua namorada, Amy Huguenard, para acompanhá-lo. Ele queria mostrar a ela o que considerava um mundo secreto. Algo que acreditava ter vivido de forma única. Para Timothy, aquilo não era arriscado. Era algo quase sagrado. O problema é que a expedição aconteceu no início de outubro, uma época crítica. Nesse período, a maioria dos pesquisadores e campistas já havia deixado a região. Com a aproximação do inverno, os ursos entram em uma fase extremamente perigosa. A comida começa a escassear. A hibernação se aproxima e os animais precisam se alimentar constantemente para sobreviver. Eles se tornam mais agressivos, territoriais e intolerantes a qualquer ameaça ou competição. Timothy e Amy ignoraram completamente esse risco. Para piorar, eles montaram o acampamento em um ponto onde várias trilhas de ursos se cruzavam. A área era intensamente frequentada pelos animais. Próximo dali havia um lago repleto de salmões, uma das principais fontes de alimento dos ursos naquele período. Ou seja, eles se colocaram exatamente no centro de uma zona ativa de alimentação. Algumas horas antes de um pequeno avião chegar para buscá-los, o clima mudou drasticamente. Evidências encontradas depois indicaram chuva forte. Amy estava dentro da barraca quando ouviu Timothy chamando seu nome do lado de fora. Instintivamente ela ligou a câmera, mas em poucos segundos a voz dele mudou. O tom calmo deu lugar ao pânico, e o pânico virou gritos desesperados. Amy deixou a câmera dentro da barraca, mas conseguiu ativar o gravador de áudio. Ao sair, ela se deparou com um enorme urso pardo atacando Timothy. Ele gritava para que ela tentasse afastar o animal, lutando como podia. Na gravação é possível ouvir Amy pedindo para que ele fingisse estar morto, uma técnica que às vezes funciona quando o ataque acontece por defesa, mas daquela vez não era um ataque defensivo, o urso estava faminto. O áudio do ataque nunca foi divulgado ao público. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso à gravação e todas afirmaram que ela jamais deveria ser tornada pública. Apesar de rumores sobre vazamentos na internet, nada foi comprovado. O que costuma ser apresentado ao público são apenas reconstituições baseadas nos relatos daquele dia, consideradas extremamente perturbadoras.
Não se sabe quanto tempo Amy permaneceu viva após o ataque. Os corpos dos dois só foram encontrados cerca de 24 horas depois pelo piloto que deveria levá-los de volta. Eles não possuíam spray de pimenta para ursos nem qualquer outro meio de defesa. Naquela situação não havia absolutamente nada que pudesse salvá-los, além de uma única escolha que nunca foi feita: não estar ali. No começo de 1959, um grupo de jovens decidiu enfrentar uma longa expedição pelas regiões montanhosas do oeste da então União Soviética. Todos eram montanhistas experientes, acostumados ao frio extremo e às condições brutais da Sibéria. Ainda assim, aquela jornada acabaria se tornando fatal para quase todos. Na madrugada de 23 de janeiro de 1959, 10 integrantes de uma equipe de esqui e trekking embarcaram em um trem com destino aos Montes Urais, no coração do país. O grupo era formado por 8 homens e 2 mulheres, liderados por Igor Dyatlov. Nos dias seguintes, a viagem continuou de forma improvisada. Eles alternaram entre ônibus, caminhões, trenós puxados por cavalos e, por fim, seguiram apenas com esquis e mochilas, avançando a pé pela paisagem coberta de neve. No dia 28 de janeiro, um dos participantes, Yuri Yudin, começou a passar mal e foi forçado a retornar. Os outros 9 seguiram em frente conforme o plano original. Durante o percurso, o grupo manteve registros detalhados da viagem, escrevendo em diários e fotografando tudo o que consideravam importante. Em 1º de fevereiro, eles chegaram à base de uma montanha conhecida pelos povos indígenas Mansi como Montanha da Morte. Passaram horas subindo a encosta sob vento intenso e frio cortante. No fim do dia, decidiram montar acampamento a poucos metros do topo. As fotografias tiradas naquele momento estão entre as últimas já recuperadas. A última anotação deixada pelo grupo dizia que era difícil acreditar no conforto daquele lugar, mesmo com ventos violentos soprando a centenas de quilômetros de qualquer cidade. O tempo passou sem qualquer sinal do grupo. Conforme os dias viravam semanas, a preocupação de familiares e amigos aumentava. Em 26 de fevereiro, uma equipe de resgate finalmente localizou o acampamento. O cenário encontrado causou espanto imediato. A barraca estava parcialmente destruída e coberta pela neve. Apesar disso, os pertences pessoais permaneciam organizados em seu interior. O mais estranho era que o tecido havia sido cortado de dentro para fora, indicando uma fuga repentina. 9 conjuntos de pegadas saíam do acampamento em direção a uma floresta próxima, descendo a montanha. O mais intrigante é que os rastros não indicavam correria ou desespero. As marcas sugeriam que eles caminharam de forma controlada, mesmo sob temperaturas extremas. O rastro seguia por cerca de meio quilômetro antes de desaparecer sob a neve recente. Seguindo o caminho, os socorristas encontraram os corpos congelados de Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko sob um grande cedro. Nos 2 meses seguintes, os demais corpos foram localizados. Os 2 primeiros estavam quase sem roupas, usando apenas peças leves e meias, totalmente inadequadas para temperaturas que chegavam a cerca de menos 30 graus. A árvore apresentava galhos quebrados a vários metros de altura, como se alguém tivesse tentado escalá-la, possivelmente para observar o acampamento ou fugir de algo. 3 outros integrantes foram encontrados entre a árvore e a barraca, deitados de frente para o acampamento como se estivessem tentando retornar. Eles morreram de hipotermia, com ferimentos leves pelo corpo. Exames indicaram que alguns deles haviam consumido álcool, o que pode ter comprometido ainda mais sua resistência ao frio. Os 4 últimos corpos foram encontrados em um desfiladeiro a cerca de 75 metros da árvore, no sentido oposto ao acampamento. Esses apresentavam ferimentos muito mais graves. 1 tinha fratura no crânio. 2 possuíam múltiplas costelas quebradas e hemorragias internas severas. Os médicos afirmaram que os impactos eram comparáveis aos de um acidente automobilístico, embora não houvesse qualquer sinal de veículo na região. Uma das mulheres estava sem a língua e 3 corpos apresentavam ausência dos olhos, o que levantou especulações sobre violência ou ação de animais após a morte. Algumas roupas também apresentaram níveis elevados de radiação,
mas dentro de padrões que poderiam ser explicados por contaminação ambiental ou por trabalhos anteriores de alguns membros com materiais radioativos. O relatório oficial divulgado na época trouxe uma conclusão vaga e inquietante. Segundo o documento, a morte foi causada por uma força desconhecida e inevitável, algo que o grupo não conseguiu resistir. Com o passar dos anos, surgiram inúmeras teorias: avalanches, testes militares secretos, fenômenos aéreos não identificados e até criaturas lendárias da região. Alguns se apegaram a detalhes específicos, como a língua ausente de uma das vítimas ou a presença de radiação nas roupas. Outros citaram relatos de luzes estranhas vistas no céu naquela noite. No entanto, quase todas essas hipóteses careciam de provas sólidas ou foram amplificadas além do razoável. O caso ficou conhecido como o incidente do Passo Dyatlov. Embora oficialmente encerrada há décadas, a investigação nunca deixou de levantar perguntas. Por muito tempo, ninguém conseguiu explicar de forma convincente por que montanhistas tão experientes abandonariam sua barraca no meio do inverno siberiano, sem roupas adequadas, ou como alguns deles sofreram ferimentos tão extremos sem sinais claros de ataque externo. Em 2020, autoridades russas reabriram o caso e apresentaram uma explicação considerada definitiva. Segundo essa versão, uma rara avalanche de placa teria atingido o acampamento, provocando pânico e ferimentos internos, obrigando o grupo a fugir. Apesar de parecer lógica no papel, muitos especialistas ainda questionam essa conclusão. Avalanches costumam deixar marcas evidentes, e naquela noite, relatos indicam que a montanha estava estranhamente silenciosa. A pergunta permanece sem resposta. O que poderia ter causado tanto medo em 9 montanhistas experientes a ponto de abandonar o único abrigo disponível parecer mais seguro do que permanecer dentro dele? O que quer que tenha acontecido naquela montanha fez pessoas racionais tomarem decisões extremas e acabou custando a vida de todos eles. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. Este vídeo foi gravado recentemente na Índia e, mesmo sem todos os detalhes confirmados, ele mostra a história de um jovem chamado Dweep Bala, na faixa dos 20 anos. Ele estava tentando capturar uma víbora de Russell, considerada uma das cobras mais perigosas do mundo, com o objetivo de removê-la da região e evitar que moradores da área fossem picados. Essa espécie está entre as 4 mais letais do sul da Ásia e é frequentemente apontada como a mais venenosa de todas. Mesmo quando a vítima recebe atendimento médico rapidamente, as chances de morte ainda ficam entre 8% e 20%. Não é o tipo de animal que permite erros. As imagens, registradas por uma pessoa da região, mostram Dweep se aproximando com cuidado e tentando colocar a cobra dentro de um recipiente para transportá-la com segurança. Tudo parecia estar sob controle. Mas quando se lida com um animal extremamente venenoso, basta um segundo para que tudo saia do planejado. কামড়ে ছিল রে? হ্যাঁ কামড়ে দিয়েছে রে। কামড়ে দিয়েছে। No momento em que tentava acomodar a víbora dentro do recipiente e fechar a tampa, Dweep perdeu o controle por um instante. Foi o suficiente. A cobra atacou. Víbora de Russell é conhecida por parecer lenta quando está parada, mas seu bote é rápido demais para qualquer reação humana.
Assim que foi picado, ele soltou o animal imediatamente. Ainda conseguiu se levantar, mas o veneno já havia entrado em seu organismo. A picada atingiu apenas um dedo e ele foi levado rapidamente a um hospital local. Pouco depois, foi transferido para uma unidade mais bem equipada na cidade de Calcutá. Mesmo com todos os esforços da equipe médica, Dweep não resistiu. Ao rever o vídeo, é possível notar que, em determinado momento, ele chega a tirar uma foto enquanto segura a cobra. Isso levanta uma reflexão incômoda. Talvez ele se sentisse confiante demais, impulsionado pela admiração das pessoas ao redor. Esse breve excesso de confiança pode ter feito com que o cuidado fosse deixado de lado por alguns segundos. Esse pequeno erro foi tudo o que a víbora precisou. A lição deixada por esse caso é direta e dura. Animais peçonhentos nunca devem ser subestimados, independentemente da experiência de quem está lidando com eles. Um instante de descuido, um cálculo errado, e as consequências podem ser irreversíveis. Dweep Bala acabou pagando o preço mais alto por subestimar a velocidade e o poder do veneno dessa cobra mortal. No dia 3 de março de 1985, Shirley Duran, de 33 anos, entrou no mar raso da Baía de Peak, acompanhada do marido, Barry, e de um amigo próximo, Keith Coventry. Os três estavam mergulhando para coletar vieiras, enquanto os 4 filhos de Shirley brincavam despreocupados na praia, a cerca de 150 metros de distância. A água era extremamente clara e não passava de 2 metros de profundidade. Nada parecia fora do normal. Ataques de tubarão naquela região eram considerados algo muito raro. Por volta das 12h30, Barry e Keith terminaram a coleta antes de Shirley. Eles nadaram até uma rocha submersa e ficaram aguardando, enquanto ela continuava examinando o fundo do mar e enchendo sua sacola. Os dois conversavam e brincavam sobre quem havia conseguido mais vieiras. Na areia, Jason, Tânia, Carla e Sônia riam, corriam e brincavam sem qualquer preocupação. O cenário era tranquilo, quase perfeito. De repente, Keith ouviu um grito. Logo em seguida, um barulho violento rompeu a superfície da água. Ao olhar na direção do som, ele presenciou algo impossível de esquecer. Um enorme tubarão branco surgiu debaixo da água com força brutal. Shirley estava presa em sua boca. O animal saltou completamente para fora do mar antes de cair com violência, sacudindo a cabeça de um lado para o outro. Em poucos segundos, a água ao redor se tingiu de vermelho. Barry ficou imóvel sobre a rocha por alguns instantes. Em seguida, tomado pelo desespero, tentou se jogar na água para alcançar a esposa. Keith conseguiu segurá-lo e impediu que ele avançasse. Barry se debatia, tentando se soltar, repetindo as mesmas palavras sem parar, dizendo que ela tinha ido embora. O tubarão havia partido o corpo de Shirley ao meio. Testemunhas estimaram que o animal tinha entre 6 metros de comprimento. Um pescador chamado Kevin também viu o ataque e imediatamente acelerou seu barco em direção ao local, levando o motor ao limite. Mas não houve tempo. Antes que ele pudesse chegar, o tubarão retornou debaixo da água. Com um único movimento violento, levou o que restava do corpo e mergulhou nas águas profundas. Kevin continuou avançando com o barco até o ponto onde Shirley estava momentos antes. Ao chegar, não encontrou nada além de manchas de sangue na água. Pouco depois, o tubarão apareceu mais uma vez. Pegou os restos finais e desapareceu definitivamente no mar. Todo o ataque durou menos de 2 minutos. Barry caiu em desespero na praia. As crianças gritavam e choravam sem entender o que havia acontecido. Keith permanecia em choque, incapaz de reagir. As equipes de resgate chegaram cerca de 20 minutos depois e iniciaram buscas intensas pela região. A operação continuou por horas e se estendeu por vários dias. O único item encontrado foi uma nadadeira de mergulho. Nada mais foi recuperado. As autoridades concluíram que o tubarão havia consumido completamente o corpo de Shirley. Esse caso entrou para a história como o primeiro registro na Austrália em que uma vítima foi totalmente devorada por um tubarão. Shirley Duran tinha apenas 33 anos e deixou para trás o marido e 4 filhos, todos com menos de 12 anos. A família havia se mudado para a região litorânea poucos meses antes do ocorrido. A praia permaneceu interditada por alguns dias e depois foi reaberta.
A vida seguiu normalmente para todos, menos para a família Duran. Para eles, restaram apenas lembranças e um trauma permanente. Não houve corpo, não houve despedida, nem qualquer tipo de encerramento. Apenas a imagem devastadora de ver Shirley desaparecer no mar para sempre. Em 1º de julho de 2025, Omar Farangzin, de 48 anos, publicou no Facebook algumas fotos que chamaram atenção. Em uma delas, ele aparece sorrindo dentro do capacete de motociclista, enquanto um urso pardo estava a poucos metros atrás. Em outra imagem, Omar aponta para um filhote de urso parado à beira da estrada. Ele realizava um sonho antigo ao percorrer de moto as montanhas dos Cárpatos, seguindo pela famosa rodovia Transvagarașan, na Romênia. Omar era natural de Samarat, na Itália. Viúvo, trabalhou por cerca de 30 anos no aeroporto de Malpensa. Começou como motorista de veículos de pista e, com o tempo, alcançou o cargo de coordenador aeroportuário. Aquela viagem de moto era uma forma de escapar da rotina e encontrar liberdade. 2 dias depois de publicar as fotos sorridentes, Omar trafegava de motocicleta próximo à represa de Vidraru. Ao longo da estrada, várias placas de alerta escritas em romeno e inglês repetiam a mesma mensagem: não alimente os ursos. Não se aproxime dos ursos. Permaneça dentro do veículo. Mesmo assim, Omar parou sua moto exatamente ao lado de uma dessas placas. À margem da estrada, ele avistou uma ursa com 3 filhotes. Desceu da moto, abriu a mochila e pegou comida. Seu celular registrava tudo. O vídeo gravado por ele mostra o instante em que a situação sai do controle. Enquanto filma, Omar fala em italiano: aqui está o urso. Que coisa linda. Ele está vindo em minha direção. A voz dele soa empolgada, sem qualquer sinal de medo. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ursas com filhotes estão entre os animais mais perigosos da floresta. Elas atacam qualquer coisa que considerem uma ameaça. Omar se aproximou demais. A ursa avançou. O impacto foi forte o suficiente para derrubá-lo no chão. Em seguida, ela o agarrou com a boca e o arrastou por cerca de 40 a 60 metros por um barranco íngreme. O corpo de Omar foi sendo puxado entre árvores e pedras, cada vez mais para dentro da mata. Outros turistas que passavam pela rodovia presenciaram a cena e acionaram imediatamente os serviços de emergência. Polícia, bombeiros e equipes de resgate em montanha correram até o local, mas já era tarde demais. Ion Sandaloia, chefe do serviço de resgate em montanha do condado de Arjas, chegou em menos de 1 hora. Segundo ele, Omar já estava morto quando as equipes chegaram. Os ferimentos eram devastadores e extremamente graves. Mesmo usando capacete e equipamentos de proteção completos, nada foi suficiente. O corpo de Omar apresentava múltiplas marcas de mordidas. O celular foi encontrado próximo a ele, com todas as fotos ainda salvas. As últimas imagens mostram o urso se aproximando cada vez mais. Cada registro capturou um passo a mais em direção ao próprio fim. As autoridades removeram o corpo e o encaminharam ao Instituto de Medicina Legal. A ursa foi localizada e abatida. Segundo as autoridades romenas, não havia alternativa, pois o animal representava um risco extremo. No ano anterior, a Romênia havia dobrado a cota de abate de ursos, chegando a 481 animais. Ainda assim, especialistas em vida selvagem afirmam que o problema não é o número de ursos. O verdadeiro problema é a presença humana em áreas selvagens e o hábito irresponsável de alimentar animais silvestres.